possível que a vida, uma existência tão complexa, se dissolva feito fumaça assim que o coração e o cérebro param de funcionar? Desde tempos imemoriais, o homem se recusa a acreditar nessa fatalidade. Todas as religiões, sem exceção, enxergam na morte o início de outro tipo de existência, que começaria pela sobrevivência de uma parte da essência humana. Chame-se ela de alma, espírito ou qualquer outro nome. A crença na vida após a morte é universal. Não apenas se crê na eternidade da alma, mas se dá como certo que a reencarnação e a comunicação com os mortos são possíveis. Segundo essa doutrina, a alma de todo ser humano morto reencarna tantas vezes quantas forem necessárias para que, devido às boas ações, ela se purifique. Quando atinge o patamar mais alto, torna-se um espírito puro, livre de imperfeições, e não mais retorna ao corpo físico. O Espiritismo conforta seus seguidores porque oferece explicações para todas as mazelas da vida e coloca o sofrimento como uma forma de purificação da alma. Seja a religião que você tenha, quando se fala em morte, né, a possibilidade de você, de repente, continuar existindo no espírito depois da morte, e a possibilidade até de nos comunicarmos com quem já se foi, das pessoas que a gente ama, é um assunto intrigante, né? E como é que a gente fica se perguntando, né, como é que essa forma de comunicação pode se manifestar através da psicografia, que tão bem foi feita e falada e divulgada por Chico Xavier, né? A comunicação dos espíritos através de cartas, através de ideias, né? E livros, então. Milhares de livros hoje no mundo são... Você já leu algum? Né? Que a gente vê e lê histórias, né, do outro lado, né? Como é que será que funciona? Então vamos primeiro conhecer um pouco esse mundo tão instigante, né? Vamos lá?
Nós evitamos a palavra kardecismo, nós preferimos chamar de espiritismo ou doutrina espírita, que em realidade é todo o estudo sobre a manifestação dos espíritos, a certeza da sua existência e também as consequências filosóficas e morais, levando em consideração a imortalidade da alma. Então, o espiritismo, ele é chamado de kardecismo porque ele tem como base as obras de Allan Kardec, que foi o francês especialista em educação e que veio a estudar os fenômenos que aconteciam em Paris e passou a escrever, com base nas suas experiências, nas pesquisas que ele realizou na época, toda uma síntese, uma sistematização dos conhecimentos que ele obtinha dos espíritos e utilizando inclusive diversos médios. O espiritismo se fundamenta sim na Bíblia e principalmente no ensino moral de Jesus. A psicografia é a manifestação dos espíritos utilizando-se de um médium para escrever. Ele pode escrever de várias formas. Pode ser uma psicografia mecânica, ou seja, quando o espírito utiliza do braço do médium e o médium não tem nenhum conhecimento do conteúdo, do teor da mensagem que ele está escrevendo. Ela pode ser semiconsciente, quando o espírito aciona o braço do médium, mas simultaneamente o médium está participando, ele tem conhecimento do conteúdo ou vê cenas relacionadas com aquilo que ele está escrevendo. E pode ser consciente, ou seja, quando o espírito ele envolve o médium e o médium se concentra e passa a escrever, mas totalmente consciente daquilo que está escrevendo, mas ele sabe que ele está sendo orientado por uma entidade espiritual. Há pessoas que são médiums naturais, que passam a psicografar, às vezes até na infância, na adolescência. Chico Xavier é um exemplo disso. Não apareceu, por enquanto, nenhuma frase resumindo uma filosofia correta de vida como aquela pronunciada por Jesus: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Isto é, amar sem esperar ser amado. Ele fazia composições que provocavam choque não só nos professores como nos colegas. Por volta dos 17 anos de idade é que se manifestou efetivamente a sua mediunidade de psicografia, tanto em prosa como em verso. O seu primeiro livro psicográfico só foi publicado 5 anos depois. Ou seja, ele passou por um período, vamos assim dizer, de amadurecimento, entre aspas, de treinamento, de fortalecimento antes de se publicizar, todo aquele conteúdo e toda aquela manifestação.